Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre bordos de moedas. O que é o bordo da moeda? O bordo é essa superfície aqui, a lateral da moeda, ok? De onde veio a ideia? Eu ontem fiz um vídeo que eu até tirei do ar. Eu notei um problema com as novas moedas comemorativas dos 25 anos do real, né? A moeda do beija-flor, ou a moeda do colibri, a moeda dos 25 anos, como queiram. E o que acontece? Eu percebi aqui uma má qualidade em todas as que eu vi até agora. Espero que tenha outras em melhor estado por aí. Uma má qualidade aqui na serrilha, né? Essa moeda de R$ 1, a partir de 1998, ela tem uma característica interessante no bordo, vou falar disso daqui a pouco. Mas o bordo da maioria das moedas ou é serrilhado ou é liso, né? Eu vou até comparar aqui, vejam só. Duas moedas de 50 centavos, 1970, 1977. Quando ela foi alterada de cuproníquel para aço inoxidável, também foi alterado o bordo. Vejam, o foco não é fácil, né? Mas vocês estão vendo aqui. Então, originalmente, as moedas tinham um bordo completamente irregular. Era colocada uma massa de metal sobre uma superfície, né, sobre uma mesa adequada, e o especialista que cunhava as moedas, ele vinha com um martelo. Então ele batia o martelo no disco. Então, se você ver moedas antigas do Império Romano, moedas gregas antigas, o bordo era totalmente irregular. Os processos modernos de fabricação de moedas, né, a partir aí do século XVIII, mais ou menos, século XIX já com boa qualidade, trazem discos de moedas perfeitamente circulares, melhorou a qualidade. E aí a maioria das moedas tinha o quê? Bordo liso. Só que em moedas de ouro e moedas de prata, as pessoas raspavam as moedas para conseguir um pouco do ouro, um pouco da prata e depois repassar a moeda com o valor dela. Mas naquela época as moedas valiam o que pesavam. Portanto, a pessoa acabava enganando as outras, né? Repassando uma moeda que na verdade valia um pouco menos. Qual foi a solução? A solução foi cunhar as moedas com serrilhado, porque quando você raspa a moeda com serrilhado, ela fica lisa, você sabe que ela foi raspada. Mas além das moedas com bordo liso, bordo serrilhado, existem outros tipos. Um caso muito interessante no Brasil é aqui o que aconteceu com a moeda de R$ 2.000 de 1938. Esse caso é o seguinte: a moeda de R$ 2.000 de 1936, 1937, era muito confundida com a moeda de R$ 1.000 de 1935. Por que isso aconteceu? Porque isso aqui é série Ilustres, primeira série, primeira emissão. Série Ilustres, primeira série, segunda emissão. Essa moeda depois diminuiu de tamanho. Mas as duas estavam no comércio. Repare, o diâmetro é praticamente o mesmo. A espessura praticamente a mesma. A diferença de diâmetro é de décimos de milímetro. Então havia muita reclamação. As duas têm bordo serrilhado e para resolver o problema, o bordo da moeda foi alterado em 1938. Veja, bordo poligonal, ele não é circular. É um polígono de 24 lados. Claro que há um arredondamento aqui, né, nos vértices, mas é um polígono de 24 lados. Interessante, não é? Já fiz um vídeo sobre essas moedas aqui. E aí, quando em 1939, na série Ilustres, segunda emissão, foram emitidas novamente moedas de R$ 2.000, porém com efígie de Floriano Peixoto e não de Caxias, aqui foi mantido o bordo poligonal de 24 faces. E a de R$ 1.000 da época, Tobias Barreto, duas moedas estão muito bonitas, né? Manteve-se serrilhada.
Há outras formas também de você fazer o bordo. Por exemplo, veja, um cruzeiro 1975, igual a 1970, né? Mas 70 era níquel, essa aqui é cuproníquel, mas o formato dela é o mesmo, repare. Bordo serrilhado. Agora, a de 1972 tem bordo liso e orlado. Veja, ele é orlado com uma inscrição. E essa inscrição, como eu já falei no meu vídeo sobre as moedas de 50 centavos, essa inscrição é batida pela máquina de orlagem antes da cunhagem da moeda. Veja, tem inscrição aqui. Assim como a moeda atual de 50 centavos, é o mesmo processo. Veja, bordo liso, mas orlado com a inscrição. Além disso, na fabricação da moeda de R$1, a partir de 1998, surgiu uma novidade na numismática brasileira, que era a intercalação. Então, as moedas de R$1, a partir de 1998, tanto as iniciais de 98 e 99, que tinham alpaca e cuproníquel, quanto as atuais, que têm aço inoxidável no núcleo e aço carbono revestido de bronze no anel, vejam, são intercaladas, são arcos intercalados entre liso, serrilhado, liso, serrilhado, liso, serrilhado. São 5 arcos serrilhados, 5 arcos lisos na moeda de R$1. Muita gente nunca reparou. Eu mesmo demorei muito tempo para perceber isso, tanto é que eu errei num vídeo anterior a esse aqui, bem curtinho, que eu até tirei do ar. Vejam, e aí qual foi o problema que eu percebi? Nas moedas, eu vou colocar aqui as três uma do lado da outra para vocês perceberem a diferença. Nas moedas de 25 anos do real, olha só, à direita uma moeda de R$1 novinha. Vejam a diferença na qualidade da transição entre as partes lisas e as partes serrilhadas. Olha como aqui é bem nítido, caprichado. Nas moedas de 25 anos do real que eu peguei até agora, está em má qualidade. Há trechos que deveriam ser serrilhados, estão um pouco lisos. A transição, em vez de ser bem definida, ela é gradual. Realmente surpreendente, né? Então eu recomendo a vocês que estão aí correndo atrás da sua moeda dos 25 anos do real, essa bela moeda, essa ótima ideia que a Casa da Moeda teve, né? Eu recomendo que vocês tentem encontrar uma que tenha o bordo de melhor qualidade, assim como essa aqui, está vendo? Tá? Então, em resumo, nós temos moedas com bordo serrilhado, bordo liso, bordo com inscrição, mas temos outras. Por exemplo, vejam essas moedas de 1938, 1940, 1942, de 100, 200, 300 e 400 reais. Esse bordo é considerado ondulado. Não é uma ondulação perfeita, mas veja, isso não é serrilhado, isso é chamado de ondulado. Existem algumas moedas estrangeiras em que essa ondulação é muito pronunciada, então você enxerga bem a ondulação olhando a moeda de frente. Não é bem o caso dessa, mas olhando de lado, veja o bordo, ele é ondulado. E existem mais tipos de bordos? Existem. Eu vou pegar aqui duas moedas estrangeiras. Essa aqui uruguaia, essa aqui britânica, vejam. Ela tem um bordo poligonal de 12 faces. E essa aqui britânica tem um bordo poligonal de 7 faces. Claro que um pouco arredondado, naturalmente. Vejam. Então, nós temos bordos lisos, bordos serrilhados, bordos com inscrição, bordos poligonais, bordos ondulados. E o que pode ter provocado aqui essa má qualidade, né, no bordo das moedas de 25 anos, pelo menos todas as que eu vi, na fabricação do disco, nada a ver com a cunhagem, ok? O disco é fabricado primeiro, o metal é laminado e sobre essa lâmina metálica
é batida uma outra máquina que recorta o disco, já com o bordo. Então, é possível que em algum momento da produção essa máquina de corte não estivesse com uma boa qualidade e aí gerou esse problema. Ok, gente? Espero que tenham gostado. Grande abraço.